Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Celso Derete aqui, estamos todas as quartas-feiras, terço dos homens, aqui na Igreja Santa Inês, Balneário Camboriú, sempre após a missa das 17 horas. Vou falar hoje sobre a sabedoria do alto. A 1 Coríntios capítulo 3, versículos 18 a 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois, diz a Escritura, ele apanhará os sábios na sua própria astúcia. Em outro lugar, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, e ele sabe que são vãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a pessoa uma vez falou assim: me enganaram 30 anos, mas logo eu vi. O problema é quando eu me engano a mim mesmo por um período indefinido, que a pior prisão é aquela que eu mesmo me imponho. É quando eu me torno sábio aos meus próprios olhos e eu começo a viver de acordo com a sabedoria deste mundo, de acordo com a cartilha do diabo. Vamos pensar, por exemplo, todas as grandes celebridades que morreram ao longo desses anos, homens que alcançaram fama mundial, fortunas incalculáveis, que gozaram de todos os prazeres possíveis dessa vida, consumiram toda espécie de drogas, se prostituíram ao extremo e fizeram acordos espúrios com toda espécie de gente. Onde estão essas pessoas hoje? A maioria, seguramente, está no inferno, porque rejeitaram a sabedoria do alto, viveram exclusivamente de acordo com a astúcia deste mundo. Isso é um perigo que todos nós corremos, Ora, se nós perguntarmos então o que é a sabedoria é o temor de Deus, é temer a Deus, isto é a sabedoria. A Bíblia diz que o grande recebe homenagens, mas ninguém é maior do que aquele que teme a Deus. Ninguém é maior do que aquele que teme a Deus, porque toda a honra eterna nos será dada no céu. Aí sim, tudo o resto vira vapor, vira absolutamente nada. A verdadeira honra, a verdadeira tesouro de Deus nos será dado no céu, que a glória deste mundo ela é passageira, Ninguém mais lembra dessas celebridades, passam, pronto, passou, e poderiam ter usado os seus dons, talentos, dinheiro para o reino de Deus, não o fizeram. Infelizmente é uma constatação, e continua sendo assim, e será assim até a segunda vinda de Jesus, infelizmente, que é uma escolha do ser humano, é uma maneira de viver, é uma maneira de pensar. Então, o temor de Deus, ele nos mantém próximos de Deus, e quando nós estamos próximos de Deus, nós estamos seguros. A ovelha, quando ela se afasta do pastor, ela caminha para a morte, ela acha uma boa ideia, puxa, eu vou buscar uma outra pastagem, quero experimentar algo diferente hoje, como o povo do Egito, estamos enojados dessa comida, Então, e não percebiam que Deus os estavam levando para a terra prometida, e perderam a terra prometida, e nós podemos perder o céu, quando nós nos enojamos da sabedoria de Deus, das ordens de Deus, do temor de Deus. E óbvio, aos olhos do mundo, temer a Deus, ser casto, ser honesto, ser obediente, isso é loucura, é o fim da picada, Nós vamos fazer agora, por exemplo, uma vigília, a 31ª, esse sábado, das 9 da noite até as 3 da manhã, das 9 da noite de sábado às 3 da manhã de domingo, são 6 horas de vigília. Ora,
Para o mundo, sabedoria é ficar a noite inteira se embebedando, se prostituindo. É loucura ficar 6 horas adorando Deus. É o fim da picada. Por isso que o maior bem que podemos fazer para nós mesmos é abrirmos-nos à sabedoria do alto, ao Espírito Santo. Porque o Papa Bento XVI, ele disse com toda a razão que o homem de hoje declarou a morte de Deus, ou seja, não vive mais de acordo com os preceitos divinos. Mas a declaração da morte de Deus é um ato suicida, porque é a declaração da morte do homem. E nós temos aqui uma promessa de Deus para aqueles que o amam, o temem, para aqueles que o buscam, para aqueles que o obedecem, que é no Salmo 90, que todos nós conhecemos muito bem. Na verdade, são 9 promessas de Deus. E ora, a gente sabe que Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Tudo que Ele fala, Ele cumpre rigorosamente. Então aqui, no final do Salmo, tem 9 promessas. Diz assim: pois que se uniu a mim, eu o livrarei. Veja quanto livramento Deus já deu na sua vida. Se não fosse Deus, já estávamos todos mortos. Todos mortos. Porque Deus nos deu muito livramento já na vida, e nos dará ainda muitos outros livramentos. E quantas pessoas morrem prematuramente, desgraçadamente, porque não tem oração na vida delas, não vive uma vida de oração. Depois, o próximo: eu o protegerei. Quanta proteção, nós estamos protegidos. Quantos de nós não morremos aqui de Covid porque da proteção divina? Certo? E outras coisas, proteção, nos protegeu de bandidos, de assaltantes, toda espécie de mal, pois conhece o meu nome. Agora isto aqui: quando me invocar, eu o atenderei. Isso é lindo demais. Por que nós oramos? Porque Deus ouve as nossas orações, pode ter certeza. É como dizia o pai do Daniel Godric, que está aqui, meu irmão, o pai dele, eu aprendi dele: quando a gente ora, Deus trabalha, meus irmãos. Óbvio que Deus faz frutificar os nossos esforços nesse sentido, né? Depois, na tribulação estarei com ele. Você passa a tribulação? Mas Deus estará contigo na tribulação, sempre. Depois, hei de livrá-lo e cobrirei de glória. Deus vai cobrir você de glória no momento oportuno, porque quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Será favorecido de longos dias, certo? De longos dias. Eu estou para completar 60 anos agora em junho. Vai ser um problema, como é que eu vou explicar que eu sou idoso? No estacionamento do carro, viu? Então, depois, e lhe mostrarei a minha salvação. Lhe mostrarei a minha salvação. Então, que o Senhor nos dê a sabedoria do alto. Nós pedimos: Senhor Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que a partir de hoje nós vivamos segundo a sabedoria do alto e rejeitemos toda a sabedoria diabólica deste mundo. Entregamos em Tuas mãos as rédeas de nossas vidas, Senhor, para que todas as nossas ações, pensamentos, decisões sejam sábias, de acordo com a Tua divina vontade. Assim seja. Amém.